O Mundo Criativo de hoje traz essa grande jornalista, uma das melhores jornalistas do Brasil. Eu sou suspeito para falar não, porque é um reconhecimento que todo mundo tem. Ana Paula Araújo, uma amiga de longa data. Nem tão longa assim, né, Ana? Longuíssima, Serginho. É bastante tempo. A Ana Sim. nasceu no Rio de Janeiro, ainda criança mudou aqui para Juiz de Fora, formada em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, mas começou na Universidade Federal de Juiz de Fora, na minha turma, né? Na nossa turma, né, Ana? Mas aqui a nossa conversa é para saber sobre esse ato de coragem que você teve de escrever e de escrever um tema tão duro, polêmico e necessário de se tocar. Então, o Mundo Criativo de hoje começa agora com Ana Paula Araújo. TMTV apresenta Mundo Criativo. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Ana, quero começar pelo seguinte. O que te motivou? Qual foi aquele dia D, aquele momento D, mesmo de você falar assim, vou escrever um livro? Serginho, antes de mais nada, um prazer falar com você. Peço desculpas a quem está assistindo pelo tratamento muito íntimo, Serginho, mas somos colegas de faculdade. Eu não tenho condições de te chamar de Sérgio. Eu estou muito chateado de você me chamar de Serginho, né? A vida é assim mesmo. Mas vamos lá. Vamos. Então, eu já estava com essa ideia de escrever um livro, não sabia ao certo sobre o quê. Quando começaram a surgir alguns movimentos de mulheres denunciando abusos sexuais, eu lembro que aqui no Brasil teve aquela campanha do Meu Primeiro Assédio, pouco depois teve o Me Too nos Estados Unidos, e eu comecei a ver como é que essa cultura da violência sexual, especificamente contra a mulher, é presente nas nossas vidas, nas vidas de todas nós, e desde muito cedo. Eu me lembro, desde adolescente, aquela preocupação de andar de ônibus e alguém ficar passando a mão, a preocupação com que roupa que vai botar, com quem que vai falar, de sair, de beber, se tem alguém perto para te proteger. Então, eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que é um tema que faz parte da vida de todas nós e, às vezes, a gente nem percebe, a gente passa tanto tempo tomando essas medidas para se proteger que a gente começa a achar que é assim mesmo, mas não tem que ser assim mesmo. O que te inspirou para você começar as primeiras linhas? Então, eu comecei primeiro recolhendo depoimentos pelo Brasil, eu ouvi mais de 100 pessoas e não me limitei só às vítimas, fui atrás também de estudiosos sobre o tema, psiquiatras, juristas, médicos. Você foi até também, em presídio, né, Ana? E fui atrás dos criminosos em presídio. Não foi para dar voz a eles não, sabe, Serginho? Foi para tentar ver se ali daquela conversa eu conseguia entender, porque no fim de tudo, acabou o livro e eu ainda não tenho uma explicação assim muito clara do porquê que esses estupradores cometem esses crimes. No caso de estupros mais graves, né? A gente tem as violências sexuais do dia a dia, que eu acho que se devem muito à cultura machista, mas o estupro é um crime tão horrível, no nosso código é caracterizado como crime hediondo, e eu fui muito atrás dessas respostas, né? E a única resposta mais aproximada que eu cheguei foi de que esses homens estupram porque eles sentem que podem, porque não há uma condenação nem da nossa justiça ou uma investigação séria da polícia, e não há nem uma condenação social a eles. Eles circulam por aí normalmente na nossa sociedade. Eu fiquei me perguntando, né, se haveria alguma doença, né? Enfim, porque o que eles fazem é muito doentio, mas descobri que na esmagadora maioria dos casos não tem nenhuma doença psiquiátrica ali, nada que explique esse comportamento. É simplesmente maldade, né? Aquilo que a gente não consegue explicar por que às vezes é tão forte em alguns seres humanos, ou em muitos. Passa muito, então, pela impunidade, não é? Passa pela impunidade. Da justiça, a impunidade da sociedade. Eu acho que é onde você está tocando, quer tocar as pessoas para que desperte para isso, que não é normal, né? Evidentemente. Exatamente, Serginho. Você tocou num ponto, a impunidade da sociedade. Eu acho que é mais por aí, porque a questão da punição, de levar a polícia e essas pessoas serem presas, lógico, é fundamental, tem que acontecer, tem que ter punição, mas eu não sei se isso desestimularia muito que os crimes acontecessem. O que a gente quer é que eles não aconteçam, né? Prender, enfim, é uma outra situação onde o crime já aconteceu. O alvo nosso tem que ser que as pessoas, as mulheres, as vítimas, meninos, crianças, meninas, que eles não passem por isso. Esse tem que ser o nosso alvo. E para isso, a gente precisa começar com mudança de mentalidade. Essas pessoas têm que ser constrangidas, têm que entender que isso não é aceito, que nessa casa, nesse ambiente, nessa escola, nesse ambiente de trabalho, isso não é permitido. Essa sensação
de poder que os criminosos, né? Podemos dizer criminosos, né, Ana? Sim, com certeza, Criminosos. criminosos. Situação, essa sensação de poder é que ela passa mesmo por esse processo de vitimização do próprio criminoso. É muito estranho. Como é que você percebeu isso nas conversas, tanto com quem cometeu o crime, quanto com as pessoas que sofreram o abuso? Primeira coisa, só complementando, a palavra é essa, criminoso. Até o cara que se esfrega na mulher dentro do ônibus, ele é criminoso, é um crime de importunação sexual. Isso está no nosso Código Criminal, nosso Código Penal. Então, criminoso é o nome que tem que ser dado e ponto. Sim. Não tem que relativizar. E esse é um começo de conversa, para a gente entender que isso tudo é crime. E essa história de que eu sempre falo, né, que estupro é o único crime que a vítima é que sente culpa e que sente vergonha. Isso é muito triste, porque não é só a sociedade em volta que culpa, o que já seria absurdo, né? E quando eu falo sociedade, inclui aí polícia, justiça, médicos que vão atender, são todos partes da mesma sociedade, então não é raro uma mulher procurar ajuda e se deparar com esses mesmos preconceitos, chegar na delegacia e ser questionada. Ah, mas por que você estava lá? Por que você usou aquela roupa? Tem certeza que você não facilitou? Você quer mesmo prestar queixa? Você pode acabar com a vida dele. Quando chega na justiça, é descrédito, porque é um crime que muitas vezes não deixa marca. Se não há uma luta, não tem marca. Tem muita gente que paralisa ali naquele momento. É um crime que, na maioria das vezes, não tem testemunha, então, às vezes, o depoimento da vítima acaba também sendo desacreditado, embora seja um depoimento que tem peso de prova. Mas, além disso tudo, o que eu acho mais cruel é que a própria vítima internaliza essas ideias e também fica depois se culpando. Ah, será que eu podia ter evitado? Mas, puxa, a culpa foi minha, eu não devia ter bebido. Ah, a culpa foi minha porque eu fiquei conversando até altas horas sozinha, ou porque eu facilitei de alguma forma, porque eu fiquei sozinha em casa com aquela pessoa. Sabe, isso é que é muito cruel. A própria vítima acaba se culpando. E mesmo quando ela raciocina, ela pensa, ela sabe que a culpa não é dela, ela ainda sente um pouco dessa culpa por causa dessa cultura toda que faz a vítima ser vítima duas vezes, né? No crime e no que vem depois. Você já está tendo algum retorno, vamos dizer, além desse apoio espontâneo da sociedade, dos artistas, das pessoas? Estou falando assim, para a parte legal, a parte que o Estado Sim. realmente tem que atuar. Você está tendo algum feedback nisso? Então, Serginho, as delegacias da mulher são várias questões que a gente tem que atacar, né? Que, enfim, que seria ótimo conseguir através do livro, através de todo o debate que ele está levantando. Delegacias da mulher, em geral, têm um tratamento muito melhor para a mulher. São pessoas que realmente recebem um treinamento em violência de gênero, que sabem acolher mulheres vítimas de violência doméstica, de estupro, de outros crimes que são que acontecem só porque elas são mulheres. O que acontece é que temos, em todo o Brasil, apenas 7% dos nossos municípios têm uma delegacia da mulher. E imagine que, além disso, é pouquíssimo. Além disso, são delegacias que, esses 7% são concentrados principalmente no estado de São Paulo. Você tem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, alguns desertos nessa questão do atendimento à mulher. Muitas dessas delegacias estão lá no papel, você chega lá para ver o atendimento. Às vezes é uma salinha dentro da delegacia comum. Muitas vezes não tem plantão 24 horas de madrugada, então essa mulher precisa de um atendimento de emergência, no caso de uma violência, ela não consegue esse atendimento na delegacia da mulher, tem que ir para a delegacia comum. Então são várias questões, assim, eu acho que a gente buscar mudanças passa por aí. Esse retorno que eu estou tendo de engajamento das pessoas, de divulgação do tema, é a melhor coisa, sabe? A quantidade de retorno que eu já recebi de pessoas, de muitos homens, que dizendo, puxa, isso está me fazendo pensar, está me fazendo refletir. Eu parei em vários momentos da leitura do livro para pensar, porque eu acho que às vezes os homens não percebem, como por exemplo, se chega um cara contando vantagens, dizendo como se esfregou dentro da mulher no metrô, provavelmente ele vai contar isso para outros homens, que podem até não aprovar muito, mas vão fazer aquela cara, ai, cara, não tem que ter uma condenação, uma reprovação. Falar, que isso? Que absurdo, isso é bandido, isso é crime. Então, eu acho que é um tipo de consciência que a gente vai conseguindo aos poucos. O que eu tenho tido mais retorno é isso, é o que está me fazendo mais feliz, mais animada com o projeto, é ver que tem muita gente parando para refletir, dizendo que está mudando a maneira de pensar. Ana, muito obrigado. Eu espero que todo mundo tenha gostado do Mundo Criativo. Encontrar o livro Abuso, né, da Ana nas livrarias. Tem digital também, Ana? Está em digital? Tem sim. Em todas as livrarias. Tem nas internet, no site de venda da internet, tem tudo. Tá, um prazer falar com você.
Igualmente. Momento intimidade, beijo na bebê nas crianças. É isso, ótimo. Beijo também para a filhona aí que te incentivou tanto. Verdade. Vamos marcar da gente encontrar, tá? Temos. Beijo para você, Ana. Tudo de bom e até a próxima. Muito Beijo, obrigado. Serginho. Foi um prazer falar com você. Beijo. Igualmente. Beijão. Tchau. Mundo Criativo. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.